Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 de 4 de Noções de Primeiros Socorros do curso Teórico Técnico de Legislação de Trânsito. Uma aula voltada para você que está aí se preparando para realizar a prova teórica do Detran. Na aula 1, falamos sobre a importância de se prestar ou providenciar o socorro às vítimas de acidente. A importância, então, de um socorrista ali no local de um acidente, dando aquele primeiro atendimento às vítimas, enquanto se aguarda a chegada de um resgate profissional. Na ocasião, falamos também sobre a importância de o máximo que o socorrista puder deixar ali para o resgate, a parte de atendimento às vítimas, melhor, ok? O socorrista então vai ali prestar ou providenciar o socorro, que envolve ali sinalizar o local, acionar o resgate. Então, dali para frente, o máximo que o socorrista puder deixar ali para o resgate, para os profissionais socorristas, melhor. Ou seja, a parte do atendimento às vítimas, melhor que os profissionais socorristas o façam. Porém, pode acontecer de o socorrista, além de estar ali providenciando o socorro, ele também ter que prestar esse atendimento às vítimas. Nesse caso, é muito importante se identificar os riscos. Falamos também na aula 1 sobre a importância de antes de prestar esse atendimento ali às vítimas, identificar ali os riscos. Que riscos? Riscos de explosão, risco de incêndio, riscos ali de choque elétrico, ok? Então, uma vez identificados os riscos, aí o socorrista então vai prestar esse socorro e atendimento às vítimas, que é o assunto da nossa aula 2, ok? Socorro e atendimento às vítimas. Faça tudo sempre com base em 4 atitudes: informe, ouça, aceite, seja solidário. Se a vítima não quiser atendimento e isso colocar você em risco, afaste-se. Então é muito importante nesse primeiro, digamos assim, contato ali com a vítima, ouvir a vítima, aceitar ali o que vem ali da vítima, tentar ali acalmar a vítima, ser solidário, tomar muito cuidado com o que o socorrista vai estar ali falando, né? Às vezes a vítima aparentemente ela aparenta estar ali desacordada, mas ela pode estar ouvindo tudo o que está se falando ali em volta dela. E dependendo do que for falado, pode atrapalhar ainda mais na questão ali desse atendimento à vítima, ok? Então, seja solidário, não é hora de dar sermões, é hora de ser solidário, ok? Então, vamos fazer tudo com base nessas atitudes. Informe, converse ali com a vítima, ouça, aceite e seja solidário, ok? O que se pode fazer? O que se pode fazer? Primeiro, afrouxar a roupa da vítima. Afrouxar a roupa da vítima é sempre correto aí no atendimento às vítimas. Afastar os curiosos, né? Então, se já tem um número de pessoas ali para atender aquelas vítimas, se você está ali e como um curioso, é, cuidado, né? Melhor que talvez você até se afaste um pouco mais para que o próximo ponto ali, o local fique mais arejado, né? Manter o local arejado é muito importante para a vítima, né? A vítima estar ali respirando o ar mais puro. Então, manter o local arejado também é o que se pode fazer ali no local de um atendimento às vítimas. Agora, o que não se deve fazer?
Primeiro, não movimente a vítima. Não havendo risco incontrolável, não movimente a vítima, ok? Então, lá na sua prova do Detran, cai muito isso. Retire a vítima do veículo, remova a vítima do local, remova a vítima imediatamente, né, do local. Não, a vítima só pode ser removida do local após ter recebido atendimento no local. Lá na aula 4 estaremos falando um pouco mais sobre remoção das vítimas. Então, não movimente a vítima. Se cair lá na sua prova, não movimente a vítima, correto, ok? Movimente a vítima imediatamente, remova a vítima. Errado, você só vai marcar esse tipo de alternativa se estiver lá na pergunta pedindo qual a alternativa incorreta, ok? Então, não movimente a vítima. E esse não movimente a vítima, a gente pensa logo também em pegar a vítima, tirar ela daquele local. Às vezes, se você movimentar um dedinho ali da vítima, isso pode atrapalhar, isso pode levar a vítima a entender que ela já pode se levantar, que ela já tem ali capacidade de começar a se mexer também. Então, evite tocar na vítima, não movimente a vítima, ok? Outro ponto aí que não se deve fazer, não faça torniquetes. Esse procedimento é feito somente por profissionais treinados em caráter de exceção. Esse curso aqui não vai te dar esse direito, digamos assim, essa autorização para fazer um torniquete, né? Torniquete, como vemos na imagem, vai ali apertando, estancando, né, a hemorragia. É um procedimento que sim pode salvar uma vida, mas como estamos vendo aí, para o mero socorrista ali, ele não é permitido, só por profissionais treinados, ok? Então não faça torniquetes. Não tire o capacete do motociclista. Isso pode agravar lesões no pescoço ou no crânio. Não quer dizer nunca tire, né, o capacete de motociclista, mas isso tem que ser feito com muito, muito, muito cuidado e em situações realmente que sejam muito, muito, muito necessárias, ok? Não tire o capacete do motociclista, isso pode estar ali agravando lesões no pescoço ou no crânio ali da vítima. E também, como a gente comentou aqui na questão de não movimentar a vítima, por menor que seja o movimento que você faça ali com a vítima, ela pode entender que ela já pode também começar a se mexer, até se levantar. E no que o socorrista tira ali o capacete também da vítima, isso pode levar a vítima a entender também que ela já está bem, que ela pode levantar, que ela vai estar ali naquele estado querendo realmente, né, estar bem, e isso também é perigoso. Então não tire o capacete do motociclista. Não dê nada para a vítima ingerir. Estamos falando do que não se deve fazer, ok? Não dê nada para a vítima ingerir. Nada de ingerir deve ser dado a uma vítima de acidente que possa ter lesões internas ou fraturas, nem mesmo água, líquidos adocicados. Não dê nada para a vítima ingerir, ok? Esse não é um não de nunca, nunca, nunca mesmo. Nós não sabemos, por menor que foi ali o acidente, não sabemos como que está ali aquela vítima internamente, ok? Então, mantê-la em jejum é o correto. Então, nunca, esse não é o não de nunca. Nunca dê nada para a vítima ingerir. Nós não sabemos a que a vítima é alérgica, a que o corpo estará rejeitando naquele momento ali de adrenalina, né? Nosso corpo ele tem muitas químicas, ok? E principalmente no caso aí de poder estar havendo alguma lesão interna, alguma fratura ali que possa realmente estar prejudicando gravemente o estado de vida ali da vítima. Então nunca, não dê nada para a vítima ingerir. Lá na prova do Detran você vai ver muito esse tipo de alternativa. Dê leite para a vítima,
dê líquido para a vítima, deixe a vítima beber somente o necessário. Então, não dê nada para a vítima. Se você vê esse tipo de questão lá, dê isso, dê aquilo para a vítima, vai ser uma questão que você não vai marcar. A não ser que esteja lá perguntando qual a incorreta, ok? Não dê nada para a vítima ingerir. Vamos falar agora de alguns critérios. Falamos aí do que se pode fazer e o que se não pode, não se deve fazer com a vítima no momento ali do atendimento. E vamos agora falar de alguns critérios para socorro e atendimento às vítimas. Existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem para prestar primeiros socorros. As principais etapas: análise primária, manutenção dos sinais vitais, procedimentos emergenciais e análise secundária. Estaremos aí nessa aula falando sobre a análise primária, manutenção dos sinais vitais e procedimentos emergenciais. A análise secundária nós vamos falar na aula 3 e na aula 4. Então vamos começar aí pela análise primária. O que é análise primária? A análise primária consiste em observar se a vítima respira, fala, vê, ouve, se está consciente e em condições de responder perguntas, se sangra nariz, boca ou ouvidos, se sofre de asfixia ou parada cardíaca, ou seja, verificar o estado de vida da vítima. Então é muito importante verificar ali o estado de vida da vítima. E falando em verificar o estado de vida da vítima, vamos aí para o próximo ponto, que é a manutenção dos sinais vitais, alguns sinais aí que a vítima esteja e possa estar ali com vida. Então, manutenção dos sinais vitais. Temos aí os sinais vitais: temperatura corporal, pulsação, respiração, reação das pupilas, cor e umidade da pele. A primeira aí, temperatura corporal. A temperatura corporal normalmente permanece entre 36 e 37 graus. A elevação da temperatura é chamada de febre e a baixa temperatura, hipotermia. Então, no caso aí da febre, o procedimento: banho de imersão, compressas úmidas e frias na testa, axilas, virilhas e pescoço. E é importante citar aí que as axilas devem estar bem secas, né, quando se for fazer aí essas compressas, ok? Então tá aí procedimentos no caso de febre: banho de imersão, compressas úmidas e frias na testa, axilas, virilhas e pescoço. No caso da hipotermia, que é a baixa temperatura corporal, aquecer a vítima com um cobertor, ok? Uma observação importante, isso é questão de prova também. A temperatura corporal é o único sinal vital que não muda durante o decorrer da nossa vida. Então, a temperatura corporal é o único sinal vital que não muda com o passar dos anos. Tanto o bebezinho lactente, aquele que está ali amamentando, quanto o idoso gira em torno de 36 e 37 graus. Se passar disso, é porque tem algum problema, como vimos ali, febre e hipotermia, ok? Então guarde bem: o único sinal vital que não muda com o passar dos anos, que não muda no decorrer aí da nossa vida, é a temperatura. Pulsação. O que é a pulsação? A pulsação é o latejar provocado pela contração do coração. Vemos aí como que vai variando. Olha, o lactente, que é o recém-nascido, né, não é a lactante. Lactante é a mãe, né? Lactente, aquele que está ali amamentando, 120. Quando vamos lá para o idoso, 60.
criança 100, adulto feminino 68, adulto masculino 60 batimentos aí por minuto. Então estamos vendo uma grande variação com o passar dos anos, essa variação aí na pulsação. Mas isso é normal, ok? O único sinal vital que não pode variar, que não altera com o passar dos anos, é a temperatura corporal. No caso da pulsação, ela vai variar, mas isso é normal acontecer, ok? Esses números 120, 100, 68, 60, aí, 60, 80, eu nunca vi isso em prova. Não vamos dizer que é impossível cair, mas é quase impossível. Então não se preocupe muito com isso aí, com esses números, ok? Então aí só para a gente entender como que vai variando, né? E é importante a gente saber também quantos batimentos por minuto cada idade aí na hora de verificar ali a pulsação. Isso é importante. Mas agora vamos aí para uma perguntinha clássica de prova. Qual o melhor lugar para se checar a pulsação? O melhor lugar para se checar a pulsação é no pescoço, artéria carótida. Então, o melhor lugar para se checar a pulsação é no pescoço. O punho também é um bom lugar, ok? Mas o Detran vai te perguntar qual o melhor lugar. O melhor lugar é no pescoço. Se vier lá punho, vírgula, pescoço na mesma letra, tudo bem, pode marcar. Mas se vier punho numa letra, pescoço na outra, você vai marcar pescoço, ok? E uma observação importante: não usar o polegar para verificar a pulsação, porque o polegar ele pulsa também, ok? Isso pode confundir ali na hora de verificar a pulsação, ok? Próximo sinal vital, respiração. O que é a respiração? Movimento constante e compassado em que nosso organismo inspira e expira o ar. Vemos aí também a variação, óleo lactente 30, óleo idoso 12, menos da metade de movimentos respiratórios por minuto. Então vemos aí como que vai variando com o passar dos anos ao longo da vida a respiração também, ok? Lembrando que isso é normal, essa variação da respiração, ela é normal que aconteça aí com o passar dos anos. O único sinal vital que não muda no decorrer da nossa vida é a temperatura corporal, ok? E observando os movimentos respiratórios, porque o socorrista ali no momento, a respiração ele pode ouvir, ele pode sentir, né? Mas dependendo da posição da vítima, o socorrista ele vai ter que observar se a vítima está ali respirando, observar ali esses movimentos respiratórios, ok? Então na mulher é elevação do tórax, homem e criança é elevação do abdômen, ok? Observando aí os movimentos respiratórios. Reação das pupilas. A pupila é a menina dos olhos, é o ponto mais escuro no centro do olho. O seu exame pode determinar algum tipo de anormalidade. Então também aí o exame das pupilas podem determinar aí muita coisa, ok? Vamos estar vendo aqui. Pupilas contraídas é a chamada miose, elas contraídas, miose. Pupilas dilatadas, chamada de midríase. E pupilas assimétricas, anisocória, que é uma contraída e a outra dilatada, ok? Vamos ver aí o que pode ser a miose, pupila contraída. Pode indicar intoxicações ou traumatismo craniano. Agora, a midríase, que é a pupila dilatada, pode indicar parada cardíaca ou intoxicação ou até mesmo que a vítima está em óbito, ok? E anisocória, que são as pupilas assimétricas, uma contraída e a outra dilatada, pode ser sinal de derrame cerebral ou traumatismo
craniano. Ou seja, a reação das pupilas, elas nos mostram que geralmente está acontecendo algo ali grave, de grave ali com aquela vítima. E por fim, cor e umidade da pele. Manifestam primeiro na face e nas extremidades dos membros. Pele arroxeada é chamada de cianose, palidez ou pele avermelhada. No caso da pele arroxeada, que é cianose, a vítima pode estar ali em estado de choque, pode estar ocorrendo ali uma parada cardiorrespiratória, vamos estar falando dela daqui a pouco, ok? Um dos sintomas da parada cardiorrespiratória, pele arroxeada. A vítima pode ter ficado ali exposta ao frio ou pode também estar em óbito. Palidez pode também estar ocorrendo uma parada cardiorrespiratória. Então, mais um sintoma aí de parada cardiorrespiratória, palidez. Pode estar havendo ali uma hemorragia ou também uma hipotermia. E a pele avermelhada? A vítima pode ter ficado exposta ali ao calor. Às vezes o socorrista chega ali no local de um acidente, ele acha que o acidente acabou de acontecer, mas a vítima pode estar ali já exposta ao calor por algum tempo, né? Pode ser febre ou pode, infelizmente, ser bebidas alcoólicas. Resumo da manutenção dos sinais vitais: temperatura corporal, pulsação, respiração, reação das pupilas, cor e umidade da pele. Lembrando que o único sinal vital que não muda com o passar dos anos, com o decorrer das nossas vidas, é a temperatura. E o melhor local para se checar a pulsação é no pescoço. Ok? Agora vamos falar aí dos procedimentos emergenciais. Falamos aí da análise primária, da manutenção dos sinais vitais. Vamos agora falar um pouco sobre os procedimentos emergenciais. Vamos então falar de parada respiratória. A parada respiratória pode ser definida como uma supressão, que é a perda súbita dos movimentos respiratórios, podendo ser ou não acompanhada de parada cardíaca. Os sintomas de parada respiratória: inconsciência, apneia, que é a ausência momentânea de respiração, o peito não se mexe. Os lábios, língua e unhas geralmente ficam azulados, que é chamada cianose. O que fazer no caso de parada respiratória? A ação deve ser imediata através de respiração artificial, método boca a boca, utilizando máscara de proteção. Temos aí ao lado a imagem, né, de uma máscara de proteção. Devemos primeiro afrouxar as roupas da vítima, o que vimos que é sempre correto em um atendimento às vítimas, principalmente em volta do pescoço, no peito e na cintura, e verificar se as vias aéreas estão desobstruídas. A vítima pode estar ali engasgada com alguma coisa, né? Até um próprio alimento ou próteses. Então é muito importante observar isso, verificar se as vias aéreas estão aí desobstruídas, ok? Sopre com força até perceber que os pulmões da pessoa se expandam e o tórax se eleva. Estamos falando então da respiração método boca a boca, ok? Então sopre com força até perceber que os pulmões da pessoa se expandam e o tórax se eleve. Retire a boca e deixe-a respirar enquanto você inspira novamente. Repita essa operação num ritmo de 12 a 15 vezes por minuto. Observação importante: em bebês de 0 a 1 ano,
A respiração deverá abranger a boca e o nariz ao mesmo tempo, como estamos vendo aí nessa imagem. Ok? Agora vamos falar um pouquinho da parada cardiorrespiratória. Falamos aqui da parada respiratória, agora vamos falar da parada cardiorrespiratória. O que é a parada cardiorrespiratória? Na avaliação primária, pode ser constatada a ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos, dois principais sinais vitais. A essa situação damos o nome de parada cardiorrespiratória. Não está tendo batimentos cardíacos e não estão tendo ali movimentos respiratórios, então essa situação é chamada de parada cardiorrespiratória. Alguns sintomas de parada cardiorrespiratória: ausência de movimentos típicos da respiração, tórax e abdômen, pele, língua, lábios e unhas azulados ou roxos, dilatação das pupilas e palidez excessiva, ausência de pulsação e de batimentos cardíacos e inconsciência. Então aí alguns sintomas de que aquela vítima está tendo uma parada cardiorrespiratória, ok? No caso de uma parada cardiorrespiratória, foi ali identificado que a vítima está tendo realmente uma parada cardiorrespiratória, inicie imediatamente a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, chamada RCP, ou massagem cardíaca, como vemos ali na imagem. Então, os procedimentos para executar essa manobra de ressuscitação cardiopulmonar, manobra RCP. Coloque a vítima deitada de costas sobre uma superfície lisa e firme. Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do externo, como vemos ali na imagem, né? As mãos ali sobrepostas, né, na metade inferior do externo. Tocar na parede do tórax apenas com a base ali da mão indicada. Observação: o que é o externo? O externo é o osso que fica na frente e no centro do tórax, ok? Nessa imagem que tem esse X aí, podemos ver bem clara onde posicionar ali a base, né, da mão para realizar a manobra RCP. Uma imagem muito clara ali, que mostra bem ali, objetivo ali, bem correto o local. Então, vamos lá para os procedimentos para executar a manobra RCP. Faça a seguir, né, uma pressão com bastante vigor para que se abaixe o externo, comprimindo o coração e liberando-o em seguida. Observação importante: a pressão aplicada depende da estrutura da vítima para se evitar fraturas. Então, esse tipo de manobra também é aquela manobra, tanto essa RCP quanto a respiração, conhecida como respiração boca a boca, né? É muito importante entendermos, né, que é necessário o mínimo ali de conhecimento, ok? Faça a respiração de socorro da seguinte forma: execute 30 massagens cardíacas e em seguida sopre 2 vezes dentro da boca da vítima. Quando este socorro for feito por 2 pessoas, uma pode massagear e a outra soprar. Aplique este processo quantas vezes for necessário. Observação: caso tenha que transportar a vítima, continue aplicando socorros até chegar à unidade médica hospitalar, ok? Iniciou, vai até chegar à unidade médica hospitalar. Em bebês, utilize apenas 2 dedos na RCP e respire pela boca e nariz, né, como estamos vendo aí na imagem.
os dois dedos e a respiração pela boca e nariz, né? Estamos vendo aí nas imagens. Em criança, utilize apenas a base de uma das mãos. Então, né, a base aqui de uma das mãos, como vemos aí também na imagem. Para que seja eficiente, o socorrista deve compreender com força e rapidamente, em média de 100 vezes por minuto. Olha que importante agora. Permitir o retorno completo do tórax depois de cada compressão e fazer compressões e tempo de relaxamentos relativamente iguais. Então, sobre o tempo, né, não é variando, é tempos relativamente iguais, no compasso igual ali, ok? E sobre o retorno completo do tórax, é importante também não ficar lá embaixo, né, segurando o tórax. Comprime e deixe o tórax, né, retornar por completo, ok? Isso é importante. Então é isso, né? Vamos agora fazer a nossa revisão de socorro e atendimento às vítimas, ok? Essa revisão ela é muito importante para você fixar aí o assunto, o estudo aí dessa aula, para que você possa chegar lá na prova mais bem preparado para o assunto de primeiros socorros. Nessa revisão nós estamos aí, vamos estar aí falando sobre alguns macetes, algumas dicas que eu tenho certeza que na hora da sua prova vai te ajudar e muito, né? De muita importância aí esses macetes, né? Muitos alunos me falam, ó, Marco Antônio, eu lembrei daquele macete, não deu certinho, lembrei daquele outro macete, lembrei daquilo que, né, foi falado ali na aula. Isso é muito importante. Os macetes vão te ajudar muito a aumentar a sua margem de acerto. Então vamos lá para a nossa pergunta de número 1. Em um acidente de trânsito com vítima, o que se deve fazer? Letra A. Tentar conversar com a vítima. Letra B. Movimentar a vítima. Letra C. Fazer torniquete. Ou letra D. Retirar o capacete do motociclista. Vamos lá para o nosso gabarito. Gabarito, então, resposta correta, letra A. Tentar conversar com a vítima. Então vamos lá para os macetes. Pessoal, a prova eu chamo ela de um grande teste de atenção e raciocínio. Né? É um teste de atenção e raciocínio. O pessoal costuma falar, pegadinha, tem pegadinha, né? Não, é um teste de raciocínio, é um teste de atenção. Então, 80% da resposta está na pergunta. É importante vocês aí focarem bastante na pergunta, associar ali a pergunta com as respostas, isso é muito importante, saber ali lidar, né, com isso. Lá na pergunta tem ali uma palavra-chave, que é a palavra deve. Né? Deve é uma palavra positiva. Então, se a pergunta ela é positiva, entenda, a resposta ela tem que ser positiva. É contra a lei do universo a pergunta ser positiva e a resposta ser negativa, ou vice-versa. A pergunta ser negativa e a resposta ser positiva, não tem como. Se a pergunta é positiva, a resposta tem que ser positiva. Se a pergunta é negativa, a resposta tem que ser negativa. No mineirês, se tem um trem ruim na pergunta, tem que ter um trem ruim na resposta. Se tem um trem bom na pergunta, tem que ter um trem bom na resposta, ok? Então, a palavra deve, ela sempre vai deixar a pergunta positiva, ok? E movimentar a vítima, sabemos que é negativo. Fazer torniquete para o socorrista, negativo. Vimos que somente profissionais especializados é que podem fazer. Retirar o capacete do motociclista? Negativo. Tentar conversar com a vítima? Positivo. Pergunta positiva. Resposta, então, positiva. O que se deve fazer no caso aí? Tentar conversar com a vítima. A resposta correta, letra A. Então, vai pegando as dicas aí.
Mais uma. Vítima de acidente pede água para beber. Nessa situação, você deve. Mais uma pergunta positiva. Letra A. Mantê-la em jejum. Letra B. Dar bastante líquido para hidratar a vítima. Letra C. Deixá-la beber apenas o que quiser. Ou letra D. Dar leite ou líquidos adocicados de preferência. Vamos para o nosso gabarito. Resposta correta, mantê-la em jejum, letra A, ok? Então, nós vimos aí na aula, não dê nada para a vítima ingerir. Tudo que é resposta que está mandando dar alguma coisa para a vítima, sai fora. Não vai ser ela, ok? A não ser que esteja perguntando qual a incorreta, ok? E outra dica, pessoal, vamos falar de chute, né? O chute é aquele que o candidato dá quando ele realmente buga, ele não sabe, ele não tem saída, ele não entendeu a pergunta, nunca vi esse assunto, como que eu faço? Chute com consciência, ok? Então vamos falar aí sobre o chute, porque um chute bem dado, ele pode salvar você de uma reprovação, ok? Então na hora de chutar, chute aí para acertar, para marcar, ok? Então, se nós temos ali, por exemplo, dar bastante líquido para hidratar a vítima, deixá-la beber, dar leite ou líquidos. Então, nós vemos aí três alternativas mandando dar alguma coisa para a vítima. E uma delas falando para deixá-la em jejum, não dar nada para ela. Então, você vai chutar em qual? Naquela que foge do raciocínio das outras. Ok? Você tem três mandando dar o líquido e uma mandando não dar, você vai naquela que foge ali do raciocínio das outras. Então é quase aquela do positivo e do negativo. Você tem três respostas positivas e uma negativa. E vai ter que chutar? Chute na negativa. Ou você tem três respostas ali negativas e uma positiva e você tem que chutar? Chute na positiva, ok? Então, aquela que vai fugir do raciocínio das outras é uma boa dica para o chute, ok? Mais uma. Uma vítima apresenta temperatura elevada. Nessa situação não se deve. Letra A. Colocar compressas frias nas axilas. Letra B. Aquecer com cobertores para diminuir calafrios. Letra C. Fazer banho de imersão à temperatura corporal. Ou letra D. Aplicar compressas frias sobre a testa. Vamos lá para o nosso gabarito. Resposta correta, aquecer com cobertores para diminuir calafrios. Então vamos lá para a pergunta. A pergunta tem um não. Não, essa pergunta ela é negativa. O que é negativo em relação à temperatura elevada? Então lembra, é importante você associar a pergunta com as respostas, você destacar palavras que vão te auxiliar. Temperatura elevada, não, aquecer com cobertores. Então você vai associando a pergunta com as respostas e você vai se encaminhando para a resposta correta. Então não perca o não de vista. O Detran gosta muito de colocar o não aí nas perguntas. Então não perca o não de vista, ok? Então temperatura elevada, colocar compressas frias nas axilas? Sim. Fazer banho de imersão à temperatura corporal? Sim. Aplicar compressas frias sobre a testa? Sim. Ou seja, aquecer com cobertores? Não. Então, no caso de temperatura elevada, aquecer com cobertores, negativo. Pergunta negativa, resposta negativa, ok? Mais uma questão. Não constitui procedimento correto em caso de temperatura elevada. Então observamos que é quase a mesma pergunta, só que formulada de uma maneira um pouquinho ali diferente. Aqui vemos o não lá no começo da pergunta. Não perca esse não de vista.
não constitui procedimento correto em caso de temperatura elevada. Letra A. O banho de imersão está indicado para normalizar a temperatura elevada? Letra B. Ao verificar a temperatura corporal nas axilas, as mesmas devem estar secas? Letra C. Agasalhar bem a vítima para normalizar a temperatura? Letra D. O uso de compressas úmidas e frias no couro cabeludo reduzem o risco de convulsões? Vamos então para o nosso gabarito. Resposta correta. Isso aí, agasalhar bem a vítima. Não. Temperatura elevada, já vimos que não. Agasalhar bem a vítima vai só prejudicar mais ainda a situação da vítima. O resto ali tudo é positivo. Mais uma. O sinal vital que não varia com a idade é: letra A, temperatura. Letra B, pulso. Letra C, respiração. Ou letra D, pressão arterial. Qual o sinal vital que não varia com a idade, não varia com o passar dos anos? É isso aí, acertou. Resposta correta. Temperatura é o único sinal vital que não varia com a idade. Mais uma. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é: letra A, no pé. Letra B, no pescoço. Letra C, no punho. Ou letra D, em alguma veia saliente? Vamos lá para o gabarito. Resposta correta, isso aí. Pescoço. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é no pescoço. Mais uma. Diante de uma vítima de acidente de trânsito, não sendo possível a presença do profissional socorrista, deve-se primeiramente verificar se: letra A. A vítima consegue ficar de pé e andar sozinha? Letra B. Se ocorreram fraturas? Letra C. Se ocorreu sangramento abundante? Ou letra D. Se ocorreu obstrução de vias aéreas? Vamos para o nosso gabarito. Antes de irmos aí para o gabarito, vamos analisar essa pergunta. Duas palavrinhas importantes de serem frisadas nessa pergunta. Primeira, deve-se. Deve-se, ela deixa a pergunta positiva. Letra A, então, nós vamos eliminar de cara. A vítima consegue ficar de pé e andar sozinha? Aí é brincadeira, né? Então é um absurdo essa letra A. Então a pergunta é positiva. Letra A é totalmente negativa, já eliminamos ela aí, ok? Sobraram a B, a C e a D. Uma outra palavra agora para frisarmos é a palavra primeiramente. Entre ocorrer fratura, sangramento abundante, obstrução de vias aéreas, primeiramente, o que você acha prioridade aí? Então, a prioridade nesse caso, letra D, ocorreu obstrução de vias aéreas, porque a vítima ficar ali sem respirar pode chegar até a óbito ou causar danos aí irreversíveis ao cérebro, ok? Então, a resposta correta, primeiramente, letra D, se ocorreu obstrução de vias aéreas. Mais uma. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, deve-se: letra A. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar manobras de reanimação. Letra B. Não adianta fazer mais nada. Letra C. Remover a vítima imediatamente sem se preocupar com mais nada, levando-a para o hospital? Ou letra D. Virar a vítima de bruços e tentar comprimir suas costas? Então vamos aí para o nosso gabarito.
Resposta correta, letra A. Vemos que essa pergunta ela é uma pergunta positiva, ok? É uma pergunta aí, o deve-se deixa ela positiva. Então, letra B, não adianta fazer mais nada. Muitos colocam não adianta fazer mais nada por não saberem fazer. Mas guarde, a pergunta ela não está aí perguntando se o socorrista sabe ou não sabe fazer. A pergunta é o que se deve fazer, ok? Letra C, remover a vítima imediatamente, negativa. Essa pergunta ela é positiva, deve-se. Então, remoção da vítima já é incorreta. Imediatamente, deixou ela mais negativa ainda. Virar a vítima de bruços, quer dizer, isso pode agravar ainda mais a situação ali da vítima. Então, no caso aí, letra A é a resposta positiva, é a resposta correta. Mais uma. Sabe-se que o primeiro trauma é aquele que ocorre no acidente e que o segundo é aquele que ocorre quando não socorremos com cuidado. É incorreto afirmar que: letra A. O cinto de segurança e o capacete evitam que o primeiro trauma seja mais grave. Letra B. O uso do colar cervical ajuda a evitar o segundo trauma. Letra C. Deve-se evitar gesto brusco no atendimento à vítima? Ou letra D. Deve-se sempre colocar a vítima sentada? Vamos para o nosso gabarito. Antes de irmos para o gabarito, vamos focar ali naquela última frase da pergunta, né? É incorreto afirmar que. O incorreto, transforma ele num não. Substitui a palavra incorreto pelo não, que vai ficar mais fácil, ok? Para você achar aí a resposta. Ou seja, é uma pergunta negativa. Vamos analisar as respostas. O cinto de segurança e o capacete evitam que o primeiro trauma seja mais grave? Sim. O incorreto é um não. Estamos procurando então um não. Letra B. O uso do colar cervical ajuda a evitar o segundo trauma? Sim. Letra C. Deve-se evitar gesto brusco no atendimento à vítima? Também sim. Agora, a letra D. Deve-se sempre colocar a vítima sentada? Aí não, né? Então, é incorreto. Estamos procurando uma resposta negativa, porque a pergunta é negativa. Então, a resposta negativa é a letra D. Próxima pergunta. Em um acidente, a movimentação da vítima inconsciente e mesmo a identificação de uma parada respiratória ou cardíaca exige do socorrista. Letra A. Fazer respiração boca a boca. Letra B. Fazer ressuscitação cardiopulmonar. Letra C. Conhecimento sobre os procedimentos a serem adotados. Ou letra D. Movimentar a vítima para que a mesma recupere a consciência. Vamos para o nosso gabarito? Antes, a letra D nós podemos eliminá-la, que a pergunta ela é positiva, exige-se do socorrista, né? Movimentar a vítima para que a mesma recupere a consciência, ou seja, movimentar a vítima ali é negativo, é incorreto, então vamos já eliminar a letra D de cara, ok? Então, analisando a pergunta, ela está falando de movimentação da vítima, inconsciente, né? Identificação de uma parada respiratória ou cardíaca, exige do socorrista a resposta correta, conhecimento sobre os procedimentos a serem adotados. Letra C é a nossa resposta correta. Então é isso, chegamos ao final da nossa aula 2 de 4 de noções de primeiros socorros do curso teórico-técnico de legislação de trânsito, uma aula totalmente voltada aí para você que está se preparando para realizar a sua prova teórica do Detran. Confie, vai dar tudo certo, você é capaz, ok? Então é isso, nos vemos na aula 3, um abraço a todos.